Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. E se você curte o podcast, deixa um review pra gente na Apple Podcasts e também aproveita para avaliar lá no Spotify. No episódio de hoje, eu recebo a Mariana de Viveiros e eu vou usar as palavras dela para apresentá-la. Segundo ela, a sua história é de uma mulher que dizia que se tivesse que mudar para outra cidade, seria Nova York. Mas ela acabou se mudando para Neuchâtel, que é uma cidadezinha de 45 mil habitantes na parte francesa da Suíça. E como que ela chegou até essa cidade? Ela gosta de dizer que foi quando ela aprendeu a se amar e a dizer mais sim do que não. E é com essas palavras que eu dou as boas-vindas à Mariana, que tá aqui hoje para compartilhar essa história dela, que é uma história de amor. Então, Mariana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui hoje no podcast. Ai, obrigada a você pelo convite. Fiquei até emocionada ouvindo essa introdução sobre a minha própria história. Tu que escreveu. Mas eu fiquei emocionada. Enfim, a Mariana me escreveu um e-mail já faz um tempo. E até queria aproveitar essa deixa pra dizer pra todo mundo que me manda história, se eu não chamar logo em seguida ou se eu não responder, não se preocupa. Às vezes eu demoro pra pegar as histórias e a história da Mariana foi uma dessas. Eu peguei e revisitei várias histórias esses dias no meu e-mail e contactei várias meninas que tinham me escrito e pra minha felicidade, todas elas ainda bem toparam participar do podcast. E, como eu falei, a história da Mariana é uma história de amor que começou lá em 2003, gente. Em 2003. Então, Mariana, começa me contando o que tu me falou, como que era a tua visão sobre tu mesma em relação a relacionamentos. Ai, bom, espero que eu não chore, porque eu era muito azarada. Eu achava que eu era azarada no amor. Eu tive um namorado só, em 2004, quando eu tinha 20 e poucos anos, e eu dava muito azar. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que, na verdade, eu nunca quis de verdade, porque quando eu realmente quis, eu consegui. E eu fui mudando muitas atitudes, eu li muito livro de autoajuda, muito livro de desenvolvimento pessoal, fiz muita terapia e eu fui mudando meu pensamento, meu mindset e também minhas atitudes. Com o Marcelo, o meu marido, eu agi de uma forma totalmente diferente de como eu costumava agir. E por isso eu tive um resultado diferente, obviamente. Tá, e como é que vocês se conheceram? Porque ele é só para o pessoal de certo estar curioso ali, né? Deve estar pensando, tipo, tá, como assim ela mora na Suíça, mas o marido é Marcelo, mas Marcelo não é um brasileiro. Sim, gente, ele é brasileiro. Ele é brasileiro, é italiano. Aqui ele é italiano, então aqui eu sou casada com Marcello. Mas ele é brasileiro, a gente se conheceu no Brasil em 2003, como você falou. Nós éramos micareteiros, então a gente se conheceu num show do Asa de Águia, numa balada que muita gente deve lembrar, que chamava Avelinos, no Guarujá. E a gente se conheceu nesse dia. Era né, smartphones, então a gente ficou. Eu lembro até que ele perdeu o RG e eu ajudei ele a encontrar. Ele pegou meu telefone, mas ele nunca me ligou. Tudo bem, passou meses, eu o vi numa micareta. E daí eu comentei com uma amiga minha, eu falei, olha, aquele moço ali bonito, eu fiquei com ele no Guarujá. Acho que eu vou lá falar com ele. Já tava meio altinha, né, provavelmente. Aí eu cheguei e falei, oi Marcelo, tudo bem? Você lembra de mim? A gente se conheceu no Avelinos, no Guarujá. Aí ele virou pra mim e falou assim, claro que eu lembro, Juliana. Ele não lembrou de mim. E assim, não sei se ele não lembrou de mim ou não lembrou do meu nome. Mas hoje eu até entendo porque ele não tem boa memória mesmo pra nome. Ele tem uma memória excelente pra várias coisas, mas pra nome não. E daí a minha amiga rolou de rir, né? Porque eu tava toda assim, nossa, eu vou falar com o gatinho que eu peguei.
Só que daí, nesse dia, a gente trocou Orkut, na época. Ó, eu tô entregando né, a idade. O Trocamos pessoal Orkut. jovem aí escutando não sabe como era quando tudo era mato, né? É verdade. Aí a gente se adicionou e a gente passou a se seguir, né? E a gente começou a se encontrar nas micaretas. A gente nunca teve um date. Ele nunca me chamou pra ir no cinema, num restaurante, não. A gente só se encontrava nos shows da vida. Aí depois eu comecei a ir para Salvador, pro Carnaval de Salvador em 2005. E daí a gente se encontrava lá, mas era aquela coisa de balada, né? A gente ficava e saía andando e pegava outros. E assim foi durante muitos anos. Muitos e muitos anos mesmo. Mas a gente foi criando uma amizade mesmo. A gente, até quando vai explicar aqui pros gringos, é um pouco mais complicado, né? Porque eles não têm esse ficar, ainda mais por 16 anos, né? Amigo colorido ou friends with benefits, mas não era bem isso, porque a gente tinha uma amizade, assim. Tinha épocas que a gente não ficava, que a gente trocava mensagem. Aí eu fui para Paris em 2010, de férias com amigas. Ele foi até lá me encontrar, ele já morava aqui. É importante falar isso, né? Em 2008, ele se mudou para a Suíça. Ele veio estudar, não é bem um MBA, né? Master, chama FIFA Master. Ele trabalha com marketing esportivo. E daí ele ficou aqui. E daí em 2010 ele já morava aqui, ele foi me encontrar lá em Paris. Ficou lá, passou 2 dias, um fim de semana, ele voltou pra cá, eu voltei pro Brasil. E eu lembro que nessa época até meu coraçãozinho ficou meio apertado, assim, porque eu achava ele um cara interessante, né? Ele é muito bonito e eu achava ele muito legal, muito interessante, mas ele sempre deixou bem claro que ele era bem famoso por isso, que ele queria viajar ao mundo e ele não queria namorar. E ele, inclusive, nunca tinha namorado até eu. A primeira namorada oficial da vida dele foi aos 40 anos, fui eu. E ele te falava isso, ele deixava isso muito claro pra ti, então. Tipo, nunca foi um segredo. Não. Ele era bem famoso, assim, entre os amigos dele, o apelido dele é NBS, Natural Born Single. Porque ele não queria assumir relacionamento mesmo, assim. Sim. Uma coisa que eu acho interessante falar, porque assim, às vezes a pessoa não é honesta contigo, né? Ela não abre o jogo, ela, sei lá, ela te enrola, ela te machuca de certas formas, te ilude e tal. Mas nesse caso, ele sempre deixou claro, né? Tipo assim, então assim, tu sabia onde tu tava se metendo. Sim, não. Até quando a gente conta essa história, né, para as pessoas, a gente sempre fala isso. Era limpo, assim, o jogo. O que te fazia continuar ficando com ele, mesmo sabendo, mesmo ele deixando claro naquela época, né, que tipo, que ele não ia se envolver num compromisso contigo? Como a gente se conheceu numa micareta, e na micareta tem muito disso, assim, né? De paquerinhas da balada. Que você sempre encontra, né? As mesmas pessoas que gostam, né? Do mesmo tipo de festa. Paquerinha Tava da no balada. modo diversão também. E como sempre ficou claro pra mim isso, eu nunca criei expectativa. E eu tinha 2 amigas, elas vão me ouvir com certeza. Elas sempre falavam, quando eu falava que eu tinha encontrado ele, ou quando eu contei, por exemplo, que ele foi me ver em Paris, elas, mas eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, você ainda vai casar com ele. Eu falei, não, gente, não. Da onde vocês têm essa ideia? Aí quando eu contei que eu tava namorando com ele, elas falaram, mas tá vendo? Eu sabia. Eu falei, mas sabia de onde, gente? O moço não queria namorar ninguém, porque realmente não tinha nenhum indício de que a história ia acabar onde acabou. E aí, no meio disso tudo, né, vocês se viam em intervalos esporádicos, né? Como até a Mari falou, foram 16 anos até o negócio ficar sério, né? Tu se envolveu com outras pessoas também, ou não? Eu tive um namorado sério. Eu já conhecia ele, daí eu comecei a namorar. Depois eu tive vários rolos, mas não namorar.
Sim, não namorar, mas tipo assim, também se dava a oportunidade de conhecer e se envolver com outras pessoas pra ver o que dava. Sim, 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 não, com certeza. Aí, depois dessa viagem aí pra Paris, que vocês ficaram juntos e ele já morava na Europa, aí tu percebeu que doeu um pouquinho. Doeu, foi até assunto de terapia, esse aí, mas passou e depois Passou, a tá. gente continuou a amizade colorida. E aí, no teu e-mail pra mim, tu falou, né? Tipo, que vocês se encontraram em Paris e às vezes, quando ele ia pra São Paulo, vocês se encontravam. E aí tu disse, eu mentiria se dissesse que sempre levei numa boa. Depois de Paris, por exemplo, fiquei triste porque tinha achado tudo tão incrível e não deu em nada. Tá, ele não estava pronto, nem eu. E aí, tu pula pra 2018. Então, de 2008 pra 2018, qual foi, assim, o contato que vocês tinham? Vocês se falavam sempre? Ou era algo, tipo, de vez em quando alguém puxava papo? Tipo, vocês sabiam um da vida do outro? Qual era o nível de contato que vocês tinham? Então, variava bastante. Teve épocas que a gente se falava bastante. Depois eu lembro que teve um ano até de Salvador que a gente não ficou. E a gente não se falava. Assim, a gente sempre sabia o que estava acontecendo, porque daí depois veio o Facebook, né? Depois o Uhum, Instagram. Então a gente se acompanhava. Mas em 2015, ele teve que fazer uma cirurgia importante. E uhum. ele me ligou um dia e me contou. Depois que ele já tinha feito a cirurgia, e eu lembro que eu lembro do dia, assim, eu tava na academia e eu comecei a chorar, assim, na academia, e eu fiquei feliz, assim, por eu ter sido uma pessoa que ele resolveu contar uma coisa Uhum. tão pessoal, assim. Até você perguntou, em 2015, nessa época, eu tava ficando com um moço, e eu tava bem apaixonadinha, assim. Então, por isso que eu falo Uhum. que tinha uma amizade, né? Aí, em 2017, ele foi pro Brasil. E assim, ele ia várias vezes pro Brasil e eu nem ficava sabendo. Eu via pelo Facebook que ele tava no Brasil. Porque ele tinha várias paquerinhas também, outras moças. Então, não era sempre que ele me ligava ou me avisava. Quando ele saiu em 2008 para fazer para estudar o MBA, o que fosse ali, ele mudou de vez daí para Europa, então. Ele veio e nunca mais voltou pro Brasil, ficou direto. Uhum, Porque ele ok. tem cidadania italiana, então para Uhum, ele uhum, foi fácil. Então, em 2017, ele chamou uma turma para ir num samba em São Paulo. E ele me falou: Ó, aparece lá. Tava em casa, não tava fazendo nada. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou. uhum, E eu geralmente eu chamava amigas, né? Tanto que ele conhecia várias amigas, porque às vezes eu levava amigas, eu fui sozinha. E daí a gente ficou nesse dia. Eu acho que de 2017, a partir desse dia, a gente começou a se falar mais. Ele gosta muito de ligar e de ligar com câmera no WhatsApp. Então, de vez em quando a gente falava dessa forma. E aí a gente começou a se reaproximar. Aí em uhum. 2018, ele foi de novo. A gente se encontrou de novo e daí ele falou: Ai, quando que você vai me visitar na Suíça? Eu já te convidei várias vezes. Eu falei: não sei. Ele falou: Olha, daqui do Brasil eu vou fazer um mochilão pela América Latina. Depois eu vou para a Copa da Rússia. E eu volto para a Suíça em setembro e tem uma festa muito legal lá na minha cidade, que é a festa do vinho. Acho que seria uma boa época para você ir. Aí eu até me animei. Comecei a pesquisar, mas aí comecei a achar tudo muito caro. E daí eu pensava assim, nossa, né? Se eu posso ficar com ele, ele é só, né, um paquerinho. Tipo, se eu posso ficar com ele aqui no Brasil, pra que eu vou gastar mó grana, sabendo que eu poderia me apaixonar, né? Me envolver. Não sou uma pedra, né? Eu pensava muito Uhum. nisso, assim. Eu falava assim, eu vou até lá, vou passar uma semana super legal com ele, vou voltar e acabou. Acho que isso ficou na minha cabeça e as passagens estavam caras, eu desisti. Só que daí eu fechei uma viagem com as minhas amigas para o Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em Uhum. março de 2019. E daí eu avisei ele, falei, olha, eu não vou em setembro, mas eu vou em março. Se você estiver aí, eu posso dar uma esticada e passar na Suíça. Ele falou, tá um pouco longe, mas você é super convidada. Se eu estiver aqui, vem assim. Aí passou uns dias, ele falou, olha, aproveitando, você vai fazer o quê no Réveillon? Eu
tenho nada, porque fazia uns anos que eu não tava viajando no Réveillon por causa de dinheiro. Eu achava melhor viajar em outras épocas e viajar mais. Eu falei, eu vou fazer uma viagem low cost. Voltei desse mochilão aí, gastei muito, mas eu vou pro Foz do Iguaçu. E depois eu vou visitar um amigo no Paraguai, em Assunção. E depois vou fazer o Uruguai e vou passar o Réveillon em Punta del Diablo. Falei, não é Punta del Este? Ele, não, é Punta del Diablo. Você quer ir? Aí eu, nossa, mas que convite mais inusitado, porque, né, a gente nunca tinha tido um date, né? Talvez o mais próximo que vocês chegaram disso foi aqueles 2 dias em Paris, anos antes. Aí eu fiquei super tentada, aí também achei um pouco caro, tudo, mas aí no final das contas eu aceitei. Eu tava numa fase bem assim, vamos viver tudo que há pra viver. E falando muito mais sims do que não. E daí eu falei, sabe de uma coisa? Seja o que Deus quiser, eu vou conhecer um lugar novo, vou estar numa boa companhia, eu não preciso criar nenhuma expectativa. Eu só vou viajar com um cara legal que eu já conheço, só isso, nada mais. E daí eu aceitei. Aí ele falou pra mim, você tem um mochilão? Eu falei, não. Posso ir com a minha mala de rodinha? Aí ele falou, não. Ele disse que foi o pulo do gato pra ele se apaixonar por mim. Ele falou, não, lá é muito rústico essa Punta del Diablo. Não dá pra arrastar a mala de rodinha, você precisa de um mochilão. Descobri que meu irmão tinha um, peguei emprestado. E foi a primeira vez que eu viajei com mochilão. E eu gostei. E foi a primeira vez que eu fiquei em hostel também. E deu um problema com o nosso hostel, que a gente tinha reservado um quarto privado, mas deu errado a reserva e a gente foi parar num quarto coletivo misto de homem e mulher. E era eu, o Marcelo e mais 9 israelenses, todos homens. A minha primeira experiência mochilando foi essa. Nossa, era pra eu ter falado, meu Deus do céu, que show de horror, né? Mas eu tava numa fase tão aberta, assim, e eu curti muito. Eu adorei, assim. A gente teve vários perrengues e eu achava tudo lindo. Me diverti muito. E como é que foi essa viagem, assim, na questão entre vocês dois? Foi diferente das outras vezes que vocês estiveram juntos? Então, eu falo que foi um date estendido, né? Porque a gente ficou 8 dias, eu acho, viajando. E é quando a gente viaja que a gente conhece bem, né? O outro, porque Porque assim, nós não éramos um casal, mas a gente ficou no mesmo quarto. A gente ficou hospedado no Paraguai, na casa dos amigos dele. E a gente se deu muito bem. Muito bem, eu não lembro de nenhum problema, assim. Foi muito divertido, muito gostoso. E eu comecei a admirar mais ele, assim. Ele viaja de um jeito muito diferente. E isso me cativou, assim, me conquistou. Porque ele não é um turista, ele é um viajante. Então, ele gosta de contato com os locais. Ele é uma pessoa muito popular. Acho que ele é a pessoa, com certeza, a pessoa mais popular, assim, mais carismática que eu conheço. Tem amigos em todos os lugares do mundo. Eu falo que se tiver vida em Marte, o marcianinho lá já é amigo do meu marido no Facebook. Porque ele conhece, tipo, você fala o país mais, assim, inusitado, né? Ele conhece alguém nesse país. Eu achei isso muito interessante, assim. Porque a gente não foi só para 3 lugares, assim. A gente teve muito contato com a cultura mesmo, do Paraguai, do Uruguai. E no Foz do Iguaçu, não. Aí foi mais turismo mesmo. Mas eu achei o máximo. Eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida. E eu já gostava muito de viajar, mas eu viajava como turista. Eu tirava férias uma vez por ano e eu não viajava tanto. E daí eu falava, nossa, eu quero a vida dele para mim. É muito legal, porque ele viaja muito, só que ele não é rico. Ele viaja muito porque ele viaja de um jeito mais econômico e ele tem uma vida simples, ele fez escolhas. E eu vi que isso é possível, porque em 2019, que a gente começou... Isso foi em 2019 já, né? Foi o Réveillon para 2019, né? Isso, 2018 e 2019. Então, 2019, eu viajei muito. Eu falei, tá vendo? É possível. Porque eu abri mão de outras coisas, porque eu queria muito estar com ele e viajar com ele. E aí, aquela viagem que tu ia fazer na Europa, tu acabou fazendo também? Na Holanda, Bélgica e Luxemburgo? Fiz.
O Réveillon foi incrível, ele voltou para a Suíça e eu fiquei no Brasil. A gente começou a se falar todos os dias. A gente não estava namorando, nada. Mas, naturalmente, a gente trocava mensagem e se ligava muitas vezes. E todos os dias a gente se falava. Só que a viagem seria só em março, né? Então, 3 meses, eu falo, muita coisa podia ter acontecido, né? Eu podia ter conhecido alguém, ele podia ter conhecido alguém. Mas não, a gente foi mantendo até o dia de eu vir. Só que eu tinha combinado com 2 amigas, né? E uma delas ia vir comigo pra Suíça. E ela veio. Só que eu pensei, puxa vida, né? Eu quero muito que a Giz vá, mas eu também quero ficar um pouquinho com ele, né? Então, eu mudei a minha passagem para ficar uma semana a mais. Então, ela veio, ficou uma semana comigo, ela foi embora e eu fiquei uma semana a mais. No fim dessa viagem, tinha certeza que eu gostava dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu faço? Porque eu nunca fui uma pessoa assertiva, sempre fui muito insegura, muito tímida. Ele foi me levar no aeroporto e ele falou que tinha amado, que tinha sido muito legal, que ele queria me ver de novo. Aí eu tomei coragem, falei, olha, eu gosto de você e eu quero namorar. Você tem todo o direito de não querer, mas eu preciso saber. Nem eu sei como que eu falei. Eu podia ter dado um tiro no pé, como diz a minha mãe. Mas deu certo. Ele falou... Mas eu acho que não seria um tiro no pé, sabe por quê? Porque tu já sabia o que tu queria e o que tu não queria. Não sei, ao meu ver, né? Se tu chegou a esse ponto, é porque aquilo que tu tava tendo, que vocês estavam tendo, não ia ser mais suficiente pra ti. Eu acho que isso é muito... eu acho que é uma linha onde as pessoas, às vezes, elas acabam se submetendo a relacionamentos, muitas vezes, tóxicos ou abusivos, porque elas queriam muito uma coisa, mas aí elas não têm e elas se contentam com o que têm. Porque elas preferem ficar, né, no ruim do que ficar sozinhas. Mas elas não vão ter aquilo que elas queriam, que era, no caso, tipo, o compromisso, né? E aí se submetem a ficar com aquilo que elas não merecem. Tipo, né? Não, como é que eu vou dizer? Não assumem, tipo, não, eu quero isso. Eu não vou aceitar menos daquilo que eu quero. E eu acho... Na minha leitura do quadro, porque foram muitos anos. Não, foi perfeita a sua leitura. E foi isso mesmo. Eu tava numa fase que eu queria um namorado. Não é que eu tava caçando um namorado e eu ia namorar com qualquer um. Não era isso. Sim. Mas eu gostava dele. Então eu falei, bom, se não for pra namorar, eu não vou ficar vindo aqui na Suíça visitar um ficante. Não faz sentido, né? Mas aí ele falou, olha, a gente não tá namorando ainda, mas eu queria muito que você viesse de novo. Eu vou fazer um mochilão de 3 semanas. Ele ia pra Turquia, Azerbaijão, porque como ele é viajante nível avançado, né? Eu falei, nossa senhora, mas eu não conheço, né? Raiz. Eu falei, eu não conheço nem a Argentina e vou pra esses países tão diferentes. Porque tinha Azerbaijão, Geórgia, Armênia, Ucrânia. Foi super atraente, assim, o convite. Mas eu não aceitei de primeira. Eu falei, eu vou pensar. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei dias pensando. Falei, meu Deus, o que eu faço, né? Tu ficou decepcionada com a resposta dele? Não fiquei, porque eu consegui ver o lado dele, assim. Porque ele tinha essa coisa muito forte de não querer namorar. Então, para ele... Era difícil. Eu sabia que ele tinha gostado, porque ele falou, ele expressou, tanto que eu só falei depois que ele expressou. Ele expressou muito bem, que tinha sido incrível, que ele tinha gostado muito. Então, já era um passo bem grande para ele. Eu consegui enxergar isso, que ele estava afim. Eu senti uma coisa que eu fazia tempo que eu estava procurando e que não rolava, né? Que é o que precisa para um relacionamento acontecer. Reciprocidade, né? E eu não queria eu acho que quando eu falei, eu não queria um pedido de namoro ali no aeroporto. Eu queria só um acolhimento e eu tive. Eu senti firmeza. Aí eu pensei, tanto que eu resolvi aceitar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque deu certo. Eu vim 1 mês e meio depois, eu voltei, arranjei dinheiro, não sei de onde.
E vim de novo, fizemos essa viagem que foi maravilhosa. Eu me encantei ainda mais, né, com o jeito de ele viajar. Conheci lugares muito diferentes, pessoas maravilhosas. Sou muito grata a ele por ter me apresentado tantas coisas legais. E daí, um dia antes de eu ir embora, a gente chamou um casal de amigos e um outro amigo dele, né, pra almoçar aqui. E daí ele falou no meio do almoço, ele não me pediu em namoro, ele falou para as pessoas: olha, gente, preciso fazer um comunicado. Aí eu não esperava nada, eu tava lá comendo brigadeiro, eu perdi a virgindade. O quê? Olhando pra cara dele. Eu não sou mais solteiro, eu estou namorando pela primeira vez. Aí eu, oi? Foi um pedido, um comunicado. Fiquei muito feliz, aceitei, né? Voltei namorando pro Brasil. Foi um namoro à distância. Por isso, tipo, os dois quiseram, os dois fizeram acontecer, assim. Ele foi pro Brasil, eu vim pra cá. E deu certo. E eu via que ele estava envolvido e que ele queria. Tipo, ele só precisava de um tempo mesmo. Quais eram os planos de vocês pro futuro juntos? Então, a gente sabia que a gente queria viajar juntos. A gente não conversou, assim, sobre um futuro. A gente foi levando, né? Era um namoro. Isso foi em maio, aí em julho ele foi pro Brasil, eu vim em setembro, voltei em dezembro para passar o aniversário dele. Eu sou jornalista, né? Eu sou freelancer, então eu tenho essa flexibilidade. E depois ele foi para passar o ano novo. Aí, nesse ano novo, que foi na Ilha Grande, foi a primeira vez que eu acampei também. Gente, Eu quebrei vários paradigmas aos 40 anos. mas o que é um acampamento pra quem dividiu o quarto com 15 homens? Tranquilo. Não, eu adorei a experiência. Depois, eu já acampei outras vezes com ele. Na barraca, ele me falou eu te amo pela primeira vez. E daí, um dia a gente tava tomando um chopp na praia. De novo, eu tomei coragem. E falei, olha, acho que a gente precisa conversar sobre o ano que vem. Porque esse ano foi incrível. Acho que eu posso resumir como o melhor ano da minha vida. Mas eu não sei se o ano que vem eu vou poder ir, né, tantas vezes para a Suíça. Porque foi caro para mim. Eu sei que eu fiz muito sacrifício. De novo, eu não estava esperando nenhuma resposta. Eu só estava colocando os meus sentimentos. Sim. Aí ele virou assim com o chopinho na mão. Falou, a gente casa. É só um pedido de casamento? A gente casa. Como eu não tenho passaporte europeu, não tinha outra forma de ouvir, né? Aí essa foi a primeira vez que isso foi falado. Aí depois a gente foi, né, conversando mais. E o pedido foi oficializado no meu aniversário, 17 de fevereiro de 2020, no Egito. E a gente contou pra família, tudo. Aí veio a parte que eu escrevi no e-mail também. Toda comédia romântica, né? Toda história de amor tem que ter um obstáculo, né? Eu voltei pro Brasil depois dessa viagem do Egito, pra preparar papelada pra casar. E eu voltaria pra cá em abril, não definitivo ainda, mas eu já tinha essa passagem comprada. Levei toda a papelada no consulado suíço. Porque eu precisava de um visto, porque eu ia me casar aqui. Eu lembro, foi dia 18 de março. No dia 19, a moça me ligou. Falou, Mariana, essa pandemia, não sabemos, né, o que vai ser. O consulado vai fechar. Vamos ter de devolver toda a sua documentação, o seu dinheiro. E a gente te avisa, você vai mantendo contato. Quando isso acabar, você volta. Até ela completar isso, eu já tava assim... aos prantos, a minha mãe achou que tinha morrido alguém. Eu interpretei aquilo como assim, um sinal. Como se ela parecia que ela tinha me ligado e falado assim, olha, Mariana, não vai rolar, tá? Você não vai casar. Não sei, eu interpretei de um jeito muito ruim. O que aconteceu foi que a pandemia, que existe até hoje, né? Foram passando os meses e não se resolvia. E foi uma angústia muito grande. Porque as fronteiras fecharam, né? Eu não tinha como vir nem como turista. E ele também não tinha como ir. Foi horrível. Foram meses, assim, foram 6 meses e meio separados. Esperando o consulado abrir. Ele abriu só em julho. Aí eu dei a entrada novamente. O meu visto chegou em setembro. E daí eu vim. Em setembro de 2020. E aí vocês casaram, né? Em outubro. 31 de outubro. Sim. Eu vim, e daí foi assim,
Eu tava bem deprimida, assim, na pandemia. Eu fiquei Uhum. muito reclusa, eu não saí de casa. Eu levei bem a sério, assim, porque no Brasil tava bem pesado, né? E quando eu recebi o visto, eu saí enfiando tudo na mala. A minha mãe, você já vai? Eu falei, já, chegou o meu visto. E eu, totalmente alucinada. Aí eu não lembrei que eu ia casar e que eu precisava de um vestido de casamento. Eu tava tão assim que. Foram 2 semanas que eu tive. Eu recebi o visto, eu viajei 2 semanas depois. Aham. Eu não tinha vestido. Aí eu saí e fui pro shopping. Eu falei, bom, como eu só vou casar no civil, eu preciso de um vestido de noiva, né? Vou comprar alguma coisa que depois eu possa reaproveitar. Não achei nada. Voltei e falei, olha, mãe, eu vou pegar alguma coisa aí que eu tenho e paciência, eu vejo lá alguma coisa. Uma daquelas 2 amigas que apostou, a Janine, virou pra mim e falou assim: amiga, eu tenho o meu vestido que eu ia casar, acabei casando de calça jeans no cartório e não usei o meu vestido. Se você gostar e servir, ele é seu. Mandei um rap buscar o vestido na casa da mãe dela, um dia antes de eu embarcar. Sem nem ver o vestido, mas eu conheço a minha amiga, eu sabia que ela tem bom gosto. Chegou o vestido, eu experimentei o vestido perfeito. Tipo, aí Aham. eu fui buscar na portaria, tava carregando o vestido, encontrei uma amiga no prédio. Ai, que vestido lindo! Ah, você tem sapato? Falei, puta, sapato. Não. Ela, vamos pegar o sapato da minha irmã. Ligou pra Fernanda. Fernanda levou o sapato, então eu tinha o vestido e o sapato. E aí assim eu vim. Aí eu vim, cheguei aqui dia 19 de setembro de 2020 e a gente casou em 31 de outubro. 30 de outubro, eu sempre erro a data. Eu queria te perguntar, que a gente até falou um pouco, né, antes de começar a gravar. Tu falou pra mim que sonhava em morar em Nova York, mas que nunca tinha sido uma meta, um objetivo, né? Era o que tu sonhava. Como é que agora olhando pra trás, como que tu vê assim a decisão de casar e mudar de país e morar num lugar, tipo, né, tão, assim, não óbvio, digamos assim. Tu mora numa cidadezinha pequena da Suíça, língua oficial, eu acho que é francês, tu falou, né? E aí tu até me falou, tipo assim, acho que eu nem pensei muito antes de mudar. Tu pode compartilhar um pouco dessa parte contigo? Tipo, tu pensou em outros aspectos da tua vida antes de dar esse passo? Então, eu tive muito tempo para pensar, né, durante a pandemia, Pois é. mas eu não pensei. Eu queria muito, eu só sabia que eu queria viver essa história de amor, que eu queria Uhum. ficar com ele onde fosse. Na verdade, eu acho que eu fiz uma vez. Eu às vezes Hum. faço um exercício de prós e contras, num Uhum. caderninho, assim. E eu acho que Então é eu alguma fiz, coisa. mas bem de leve, assim, e ganhou o que eu deveria vir. Mas eu não pensei muito assim, é uma cidade pequena, porque assim, eu já tinha vindo 5 vezes. E uma coisa Uhum. muito importante é que, como eu vim todas essas vezes, ele foi me apresentando os amigos. Eu já tinha essa parte facilitada, que eu lembro que até ouvi um podcast, um dos episódios do seu podcast, que era sobre amizade, né, no exterior. Essa parte eu não tive problema, porque ele me deu todos os amigos. E daí, claro, Uhum. eu selecionei os que eu queria que fossem realmente os meus amigos. Não pensei muito, eu só vim. Foi um pouco de loucura se olhar pra trás, né? Mas tem coisas que é pra dar certo, dá certo também, né? Tu assumiu um risco. Eu acho que na minha cabeça era assim: se der errado, eu pego a mala e volto, Exato, né? exato, exato. Não... Porque assim, o trabalho, como eu continuo trabalhando para o Brasil, eu ainda não estou trabalhando aqui, isso é uma coisa que esse ano é uma meta, porque eu ganho em real e gasto em franco suíço, né? Então é um Sim, pouco complicado. sim. Mas também é importante eu ter esse trabalho, porque ele é flexível, daí a gente consegue fazer, né, as nossas viagens, que é o nosso grande objetivo de vida. Uhum. E agora eu tô estudando francês. Mas então, como eu tinha o meu trabalho, estava mantido. Então, Uhum. não, se der Tu não tinha certo, muita coisa a perder, realmente. Tipo, não. as circunstâncias, elas estavam a teu favor também. E tipo, porra, tu esperou 16 anos. Então, né? Se não fosse, ou era naquele momento, ou era nunca, né? Se fosse a Mariana mais jovem,
eu teria tomado outras decisões, mas eu sou muito orgulhosa das decisões que eu tomei nessa história. Porque deu certo. Podia ter dado errado, podia. Mas deu Sim. certo porque os dois queriam muito. Foi o que eu sempre esperei, né? A reciprocidade. Alguém Sim. que ele queria muito que eu viesse também. Ele ficou me esperando, né? Esses 6 meses. Então, é sim uma linda história de amor. E como que tem sido essa experiência de morar fora do país, né? Já tá há quase 2 anos morando aí oficialmente, né? Como Sim. tem sido? Tem sido como tu esperava? Tu enfrentou alguma dificuldade? Ainda mais, né? Tudo bem que tu conheceu os amigos e tal, mas a questão da língua e tudo mais, como que foi pra ti? Teve algum problema de adaptação? Eu me adaptei bem, no geral. Eu tenho a rotina, que eu demorei um pouco para entrar na rotina aqui, porque aqui eu cuido da casa, a gente divide, né, as tarefas. E a gente tem outra coisa diferente, a gente tem um roommate, um colega de quarto, porque como o nosso objetivo é viajar, ajuda muito nos custos, ainda mais eu ganhando em real, né? Então isso é importante. Então essa é uma coisa, uma adaptação é essa, porque eu saí. Eu morava com a minha mãe no Brasil, e daí eu vim morar com o meu marido e com mais uma pessoa. Eu trabalho, eu cuido da casa, porque aqui, você mora em Nova York, também é assim, as pessoas acham que morar fora é uma vida glamurosa, né? Mas às vezes a vida é muito mais simples do que a gente tem no Brasil, né? Aqui eu limpo a casa, eu faço muitas coisas que eu não fazia no Brasil. Eu não tenho carro, então eu faço tudo a pé. Eu vou pro supermercado, eu tenho que comprar de pouquinho, eu não posso fazer compra grande porque eu tenho que carregar. Então é um outro estilo de vida. Mas eu foco muito que a gente quer viajar. O nosso negócio é viajar. Eu trouxe pouquíssima coisa, eu não trouxe todas as minhas coisas do Brasil para cá. Vim com pouca mala. Mas a adaptação, bom, a língua. Com certeza uma das coisas que às vezes me frustra, porque eu acho que eu não tenho muita facilidade para aprender. Eu demorei bastante tempo para achar que eu realmente falo inglês. E daí eu falei, putz, não podia ser o inglês? Agora eu tenho que aprender outra língua, do zero, porque eu não sabia nada. E daí eu comecei a estudar, eu estudo 4 vezes por semana, eu me dedico bastante. Mas agora eu já vejo, assim, muita evolução. Eu ainda não consigo conversar, né? Coisas muito, muito complexas. Mas eu já me viro, já entendo o que as pessoas falam. Não fico... A primeira vez que eu atendi um telefonema e consegui falar, eu fiquei muito feliz. A gente muito comemora bom, as né? pequenas, né? As pequenas conquistas, né? Ai, que bom, que bom. E os planos de vocês são continuar aí e continuar viajando. Sim, bom, o meu marido agora ele já pode até dar entrada na cidadania suíça, que ele já tá aqui há 13 anos, e ele ama a Suíça, é realmente um país muito bom para morar, e é muito estratégico, né, pra gente que quer viajar, porque Sim. tá muito bem localizado, né? Uma coisa que eu gosto de contar é que antes de começar toda essa aventura, né, lá quando ele me convidou para aquele Réveillon, eu conhecia 7 países. Agora eu conheço acho que 30, ou 30 e alguma coisa. Então eu viajei muito, mesmo com a pandemia. Então, sim, o nosso objetivo, a gente não quer ter filhos, isso foi conversado. Então, o nosso objetivo é viajar. Não, a Europa é muito boa nesse quesito, né? Tem muito. Tipo assim, cada país é como se fosse um estado, né? Se tu comparar com Sim, Estados Unidos ou Brasil, e aí tu pega um trem, às vezes tu tá em outro país. eu ia falar que, como eu vim na pandemia, a minha mãe tá me visitando, é a minha primeira visita. Eu ia falar isso, Ah, das dificuldades, é a saudade, né? É o que mais pega, assim. Eu sou bem apegada à minha família, aos meus amigos. E é a primeira pessoa que tá vindo me visitar, porque com a pandemia não foi com a possível, né? pandemia. E o que que tu diria que foi a maior mudança que aconteceu na Mariana desde o começo de toda essa história e também morando fora?
Eu acho que é amadurecimento. Eu amadureci, assim, como eu disse, eu morava com a minha mãe, então eu era mimada. Embora eu tivesse quase 40 anos quando eu vim eu já tinha 40, né? 41. Eu era bem mimada. E daí agora eu vivo uma vida real, né? Uma vida de gente adulta. Então, acho que a vida... E eu aprendi aqui que a vida pode ser mais simples. Isso todo dia eu lembro. Eu falo, nossa, eu era apegada a coisas no Brasil que hoje não... Eu tenho outras prioridades. Então, desde coisas muito simples, assim, eu não faço mais minhas unhas. Tipo, eu era enlouquecida por salão. Antes de ouvir, eu pensava, meu Deus, mas como eu vou fazer? Eu preciso aprender. Aí eu chego aqui, eu tenho que organizar meu tempo, eu tenho tanta coisa para fazer, não é mais prioridade. Então, eu acho que eu aprendi também né? Os valores mudam. Eu aprendi a valorizar o que realmente importa para mim. Que legal, Mariana. E pra gente encerrar, a gente até comentou antes de começar a gravar que as pessoas, elas mudam, né, mudam pro exterior por várias razões, né? Ou elas vão numa aventura solo, ou elas têm uma oportunidade de trabalho, ou elas mudam por amor. E pra quem tá nessa coisa do amor, qual é o conselho, assim, que tu deixaria pra alguém que vai pesar essa decisão e o que levar em conta? Baseado na tua experiência e talvez olhando pra trás também. As histórias têm fatores, né, diferentes. Claro. Tem até uma moça que eu tô em contato agora, que ela tá vindo, ela vai casar, vai morar em Neuchâtel, ela é brasileira também, vai casar com um francês. Mas ela tem filha, é uma outra, né? Claro. Uma outra configuração. Com base na minha história, eu diria, diga mais sim do que não. Arrisca. Se você não tiver, né, grandes coisas a perder, é como a moça do episódio, um dos episódios recentes do seu podcast, que foi pro Canadá e voltou. Ela foi lá. Ela viu e não tem problema nenhum de dar errado. Eu acho que a gente tem que tentar. E eu fico muito feliz todo dia quando eu olho para minha casa, eu olho para o meu marido, eu vejo o quanto eu tô feliz, eu falo, nossa, que bom que eu tentei. Virei uma mulher corajosa, porque antigamente eu achava que eu era medrosa, que eu era azarada, né? Ainda bem que hoje eu sou corajosa e que eu vim. Uhum. Porque, né, deu errado, muda de novo. Mas por enquanto tá tudo bem e eu não quero mudar. Quero continuar em Neuchâtel com o Marcelo. Que bom. Ai, que bom, Mari. Muito obrigada por ter compartilhado a tua história com a gente. Eu posso colocar o teu Instagram se as pessoas quiserem te mandar alguma mensagem. Vai que tem alguma brasileira aí, né, também, escutando, que mora aí perto, vai saber. Né? Pode ser. O meu Instagram é Mari1702. Eu vou deixar na descrição do podcast também. Então tá, muito obrigada mais uma vez pelo convite, eu adorei. Ai, que bom, que bom. E muitas viagens pra vocês. Então tá, gente, obrigada. Vocês já Sucesso sabem. Pra você. Obrigada. Mandem mensagens pra mim, mandem mensagens pra Mari e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.